Bom dia, chegamos a mais uma quarta-feira e é uma alegria poder chegar até você com mais uma porção da palavra de Deus que tanto tem nos incentivado e tanto tem assim edificado nossas vidas. Você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos, meu nome é Valdir e hoje mais uma vez eu venho trazer uma mensagem, mas antes eu gostaria de incentivar a dar o seu like, a fazer o seu comentário, a fazer a inscrição no canal. É sempre uma alegria quando a gente recebe uma mensagem ou mesmo uma nova inscrição. Antes da nossa mensagem, eu gostaria de hoje fazer um pouquinho de uma propaganda rápida, né? Então eu quero te convidar. Você sabe que eu tive o privilégio já de escrever dois livros. O primeiro deles é esse aqui. Está escrito. Palavra de Deus para memorizar, que são reflexões minhas a partir dos textos do Evangelho. E recentemente eu tive mais um privilégio, que foi rejeição, casos de não conversão no livro de Atos. Através desse livro eu incentivo a gente sempre nunca desistir de compartilhar o Evangelho. Então são livros que estão assim à disposição. Como sempre, o objetivo é edificar e ajudar a cada um de nós a sermos discípulos, a sermos obreiros de Deus mais eficazes. O nosso texto de hoje, convido você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 14 e diante. Você sabe que eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos. Em Guarulhos nós temos três congregações das igrejas de Cristo, das igrejas de Jesus, uma no centro, outra no Pimentas, onde eu congrego, outra no Jardim Presidente Dutra. E quando eu penso na igreja em Guarulhos, eu me converti, quando eu me converti, em 1988, havia somente a congregação no centro e todos nós congregávamos lá. E quando eu penso na igreja em Cristo, na cidade de Guarulhos, eu penso em muitas pessoas. Eu lembro de muitas pessoas, pessoas que se aproximaram do Evangelho, aceitaram o Evangelho, entenderam a mensagem de Jesus, assim, aceitaram, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu consigo distinguir algumas pessoas que ficaram um tempo, depois infelizmente se afastaram. Outras ficaram um bom tempo e também se afastaram. Mas eu lembro de algumas que desceram as águas do batismo e continuam na vida cristã até hoje. Algumas talvez nem congreguem mais na igreja local, mas eu consigo lembrar de pessoas que congregam em outros lugares, que inclusive até mesmo foram utilizados para que o Evangelho se expandisse. Eu penso inclusive em mim mesmo, nesses 33 anos de vida cristã, completados agora no mês de agosto. Quantas vezes houve momentos, sim, na verdade nunca pensei em deixar Jesus, mas houve momentos em que eu pensei em deixar a igreja dele, porque congregar, conviver no corpo de Cristo não é algo tão simples assim. Mas na verdade eu nunca deixei a igreja do Senhor, porque deixar a igreja de Jesus é o primeiro passo para deixar o próprio Jesus, porque é impossível manter a fé em Jesus sem estar assim alicerçada, sem fazer parte da videira verdadeira que é Ele, e essa videira, os ramos, são assim os membros do corpo de Cristo, né? O povo de Deus, o tijolinho da casa de Deus que é a igreja dele. Eu consigo lembrar de irmãos que passaram por crises, por muita dificuldade, mas mesmo assim ainda hoje permanecem seguindo Jesus. E por isso que o texto de hoje fala isso. Qual o segredo para permanecer firme na vida cristã? Qual o segredo para não desistir? Para passar por lutas, até sofrer, mas permanecer firme com a fé inabalável? A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 14 em diante, fala da armadura de Deus. Por isso que o tema de hoje está escrito: a leitura da Bíblia como a arma de defesa e de ataque. Olha só, capítulo 6 de Efésios, versículo 14, que diz o seguinte: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. Então, quais são algumas armas que esse texto nos mostra e que podem nos ajudar, que com certeza nos ajudarão a permanecer não somente alguns meses, alguns anos, como infelizmente eu consigo lembrar de algumas pessoas, mas permanecer por décadas, até a morte ou até a volta gloriosa assim do nosso Senhor. Primeira arma que aqui fala é a verdade. Para permanecer firmes, precisamos eleger qual é a verdade que vamos seguir. O que vamos seguir? Os nossos sentimentos, que são tão assim, volúveis, que ora estão lá em cima, ora estamos tão bem, e ora estamos lá embaixo, tristes, desesperançados? Vamos seguir as filosofias humanas, os vários ismos que existem, que tentam muitas vezes entender, nos dizer que isso é a solução, que é a lista da verdade? Ou vamos fazer como Jesus, seguir Jesus nesse passo também? Lá em João 17, um dos textos que eu gosto muito, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Às vezes eu vejo até cristãos bem intencionados, mas que infelizmente estão tomando decisões baseados não na verdade absoluta, que é a palavra de Deus, mas muitas vezes eles estão assim tomando decisões baseadas nas suas emoções, nos seus pensamentos, no seu conhecimento, às vezes emprestando assim ideias das filosofias humanas, psicologia, sociologia, que até têm o seu valor, mas não são a verdade de Deus. Então, para nos manter firmes, é de extrema importância a leitura da palavra de Deus todos os dias. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, 17, nesse livro mesmo, ele diz que vocês devem buscar saber qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor eu não encontro através dos meus sentimentos, mas eu encontro a vontade do Senhor na palavra dele. Às vezes eu ouço alguém dizer: está escrito na Bíblia, e a pessoa faz uma afirmação, mas aí quando eu vou olhar, são deturpações das escrituras, são meias verdades, ou às vezes são textos do imaginário popular, filosofias humanas, e nada que está assim na palavra dele. Então, primeiro passo para nos manter firmes até a volta de Jesus é escolhermos qual é a verdade que nós vamos seguir. E eu já escolhi a minha. Esta é a verdade de Deus, as escrituras sagradas, lidas diariamente, estudadas, porque sem um estudo sério da Bíblia, nós também não conheceremos a verdade, ficaremos com aquelas meias verdades, aqueles chavões que tantas vezes o mundo religioso gosta de nos dizer. Qual é a segunda maneira que que devemos fazer, que nos ajudará a permanecermos firmes? O versículo continua dizendo, ele diz, versículo 15: tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Para mantermos firmes, nós precisamos andar espalhando o evangelho de Jesus para todas as pessoas que se interessem. Para avançar no reino de Satanás, precisamos calçar o evangelho da paz, isto é, a palavra de Deus, que deve ser manuseada, conhecida, porque nós temos contato com ela todos os dias. Desta forma, um cristão que gasta tempo, que gasta energia, que gasta sola de sapato ensinando cristãos mais assim recentes, ensinando outros cristãos, e mais do que isso, mais importante ainda, compartilhando a palavra de Deus, ensinando, mostrando, estudando junto com alguém que está interessado, essa pessoa dificilmente, é quase impossível alguém que calça os pés com a preparação do evangelho da paz, isto é, está sempre proclamando o evangelho de Jesus, é impossível a uma pessoa dessa cair. Quantas vezes eu já saí de casa meio desanimado, meio triste, com os problemas da vida, com as dificuldades que todos nós temos, para ensinar a Bíblia bíblica para alguém. Nem estava com vontade, na realidade. Mas quando eu cheguei lá e eu abri a palavra de Deus, eu mostrei para aquela pessoa, eu fui o mais abençoado, porque eu voltei animado. Aquela palavra me atingiu de tal maneira que eu voltei animado, eu voltei contente, eu voltei cheio de esperança.
porque na verdade eu abençoei a vida deles, mas eu fui o mais abençoado porque a palavra voltou assim para mim. Portanto, queremos permanecer firmes no Senhor até a volta dele, tanto que pode acontecer quando ele voltar nas nuvens um dia desses, o sinal dele vai aparecer nas nuvens e ele vai voltar, ou quando nós partimos. Ande espalhando o evangelho da paz. Calce os pés com a preparação do evangelho da paz. Gaste sola de sapato, gaste tempo, gaste energia, gaste gasolina compartilhando o evangelho com a pessoa que não conhece. Qual é o terceiro? O apóstolo Paulo continua: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você sabe que em nossa vida diária, em nossa luta como soldados de Jesus, muitas mentiras o diabo às vezes tenta atirar contra nós, e às vezes mentiras que parecem serem verdades, são meias verdades. E você sabe que toda meia verdade é uma mentira inteira. O diabo às vezes põe na nossa mente: não precisa ser tão honesto assim. Você é livre, pode fazer o que você quiser. O divórcio é a solução. Não, Deus quer que você seja feliz, independente da decisão, o importante é ser feliz. Então são ideias que vão sendo colocadas em nossa cabeça. Não leve Jesus tão a sério. Para que você leva a sério a igreja dele? Pense em Jesus, não pense na igreja. Então, um dos maiores fake news que eu já vi nas redes sociais, que alguém colocou, e é uma verdade, é achar, por exemplo, que a pessoa pode estar bem com Jesus sem fazer parte do corpo de Cristo, sem congregar na igreja dele. Isso é uma mentira do diabo, que tem atingido, infelizmente, até mesmo muitos cristãos. Então, quando a gente é atacado por Satanás com essas ideias erradas, nós usamos o escudo da fé, que é a palavra de Deus, sacamos da palavra e dizemos não, porque está escrito, e assim contra-atacamos os dardos inflamados do maligno, embraçando o escudo da fé. E o escudo da fé, o próprio texto diz, é a palavra de Deus. Satanás é astuto, os servos de Satanás também são astutos. E uma das artimanhas são as meias verdades, que até parecem ser verdades de Deus. Por exemplo, quando Satanás tentou Eva, ela disse, ele veio com aquelas conversas assim, mentirosas. Não, vocês não vão morrer se desobedecer à vontade de Deus, lá em Gênesis 3. Não, Deus na verdade, ele é um estraga-prazeres, o Satanás quis dizer. Não, vocês serão como Deus. E a Eva e o Adão também, ao invés de dizerem Deus falou, a palavra dele falou para mim, preferiram acreditar nas mentiras de Satanás. Então, escudo da fé. Cada seta inflamada do maligno, nós combatemos com o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Número 4, ele diz: use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é o capacete da salvação? Capacete ficava na cabeça. É ter a cabeça cheia de textos bíblicos, de verdades de Deus, que nós podemos... muitas vezes nós não estamos com a Bíblia na mão quando somos atacados. Jesus, por exemplo, naquela época, as escrituras sagradas eram muito raras alguém ter uma cópia. Geralmente era na sinagoga. Mas quando Jesus estava no deserto, ele tinha a cabeça cheia das escrituras sagradas para atacar o inimigo, para contra-atacar o ataque assim do inimigo. Então, o capacete da salvação vai nos dar a certeza de que somos salvos, por exemplo. Vamos ter esperança que temos futuro, que a vida eterna está nos aguardando, ela já é nossa, que precisamos apenas ficar com os olhos fixos em Jesus, mas que nós já somos salvos por causa da palavra, porque conhecemos a palavra de Deus. Eu conheço irmãos, infelizmente, que eles amanhecem sentindo que estão salvos e dormem pensando que estão perdidos, porque eles avaliam a sua salvação de acordo com a sua performance. O dia em que eles fizeram coisas que eles consideram corretas, que eles estão bem. Os dias que às vezes nem sempre eles se saem tão bem, eles pensam que estão perdidos. Mas por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus.
Quando eles conhecem a palavra de Deus, nós vamos ter sempre certeza da nossa salvação. Não estou falando pregando aqui uma vez salvo, sempre salvo. Não estou falando nada disso. Mas eu estou falando que nós temos segurança. Nada pode nos separar do amor de Deus, conforme Romanos capítulo 8. Nada pode nos separar. Então, nós, tendo o capacete da salvação, ou seja, tendo a palavra de Deus na nossa mente, é impossível nós cairmos. Para cada, artimanha do inimigo, a nossa mente estará cheia. E nós saberemos, por exemplo, que 1 João capítulo 1, versículo 7 diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Basta jamais tirarmos os olhos de Jesus e basta sempre estarmos desejosos de utilizar o poder do Espírito Santo para fazer a vontade dele. E o quinto, ele diz no versículo 17, use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta arma não é arma só de defesa, essa arma é arma de ataque contra todos os inimigos espirituais. É o que faço todos os dias, quando eu leio, quando eu medito na palavra de Deus. Também com a palavra de Deus eu combato o falso ensino, corrijo o ensinamento equivocado, consolo quanto às promessas de Deus, mas também advirto quanto ao futuro reservado aos rebeldes. Palavra de Deus não é uma aspirina para apenas amolecer meu ego e deixar eu contente. Palavra de Deus não é autoajuda. Palavra de Deus é verdade de Deus, que nos consola, que nos confronta, que nos corrige, que nos disciplina, que enche nosso coração de alegria e de esperança, mas também muitas vezes nos deixa temerosos quando estamos fazendo aquilo que não é vontade do Senhor. Essa palavra, ela é cortante, ela é como uma espada de dois gumes, ela vai penetrar dentro de nós e vai fazer aquela cirurgia necessária em áreas de nossas vidas ainda não convertidas. É esta palavra que eu tenho compartilhado nas redes sociais todos os dias. Eu fico tão contente quando eu vejo que ela tem atingido pessoas e tem ajudado tantas pessoas como tem me ajudado a me manter firme no Senhor já há tantos anos. Por isso que eu escrevi esse livro, que é baseado exatamente nisso. Está escrito a palavra de Deus para memorizar. E aqui no caso são os 4 evangelhos. Na verdade o livro está pronto, mas tudo que está aqui está nas redes sociais gratuitamente, porque eu não ganho dinheiro através da palavra de Deus, né? O livro foi uma maneira de chegar mais fácil para quem assim tem interesse. Pois é, que todos os dias possamos ter essa palavra maravilhosa, que vai nos incentivar, uma arma contra o inimigo. Vamos utilizar todas as armas de Deus, como nós falamos aqui, vou repetir rapidamente. Primeira arma, a verdade, que é a palavra de Deus. Segunda arma, andar espalhando a verdade de Deus, o evangelho de Deus. Não é só para ficar conosco, é para passar para os outros. Terceira, o escudo da fé, que é reafirmar a palavra de Deus quando as mentiras do diabo tentam assim nos enganar. Capacete da salvação, a cabeça cheia, não da televisão, não de filmes, não das mentiras da internet, mas a cabeça cheia da palavra de Deus. A espada do Espírito, a palavra para atacar, para incentivar, para corrigir. Tudo isso faz parte da armadura de Deus. Com essa armadura de Deus, toda vez que formos desafiados, diremos, está escrito. E citaremos um texto da palavra de Deus e jogaremos fora todas as mentiras do diabo e dos seus seguidores que tentam nos enganar e nos afastar de Jesus. Com a armadura de Deus, com Jesus, com Deus, utilizando nossas armas espirituais, nada nem ninguém jamais nos derrotará, porque em Jesus somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você quer ter essa mensagem por escrito, hoje eu me aluguei um pouquinho mais, vai lá no portal igrejadecristo.net e lá você encontrará essa mensagem por escrito que você poderá compartilhar com quem você quiser. Que esta quarta-feira seja uma quarta-feira cheia de vitória, e essa vitória é nossa porque temos Deus e temos a sua palavra como a arma
para nos manter firmes no Senhor. Que Deus nos abençoe em mais esta quarta-feira.